de casa, que o Senhor Jesus nos abençoe grandemente. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus e eu sou pastor dessa igreja abençoada. Nós estamos aqui na sede regional do Vale do Paraíba, da Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de São José dos Campos. Esta reunião que você vai participar agora é a reunião gravada no dia do Senhor, no domingo, é o culto dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão aqui, vão participar, e você na sua casa, se você participar, você também será um filho de Deus, porque você estará conosco na mesma fé e será muito abençoado, tá bom? Fica com a gente aqui, que Deus vai falar ao seu coração. Glória a Deus. E os irmãos aqui da igreja já estão animados, né, pessoal? A gente já estava aqui num louvor gostoso aqui, adorando a Deus. Adorar a Deus é bom demais, é ou não é, pessoal? Eu sempre digo uma coisa, irmãos. Um dia, não sei quando será, eu creio que será daqui a muitos anos, mas isso não está em meu poder, está no poder do Senhor. Um dia eu não serei mais pregador. Um dia eu vou pregar meu último sermão. Pastor, por quê? O senhor vai largar o ministério? Não, porque um dia eu vou partir para a glória. Amém? E eu não sei como é que vai ser. Talvez, vamos dizer assim, talvez eu vou estar até pregando na igreja, terminar um culto e Jesus me leva. Já pensou? Não sei se vai ser daqui 50, 60, 100 anos. Isso aí fica nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Agora, adorador eu serei para sempre. Um dia eu vou pregar meu último sermão, mas eu nunca vou cantar meu último hino. Porque lá no céu eu vou cantar e iremos cantar. Quem vai cantar lá? Vai mesmo? Olha aí para o irmão do lado, vê se ele está com cara de que vai para o céu. Olha aí para ele. Se ele não der um sorriso para você, não é para o céu que ele está indo, não. Ele para o outro lugar, está amarrado. Deus me livre, né, irmão? Às vezes o irmão não gosta muito de sorrir, assim, tem gente que fica bravo, né, de olhar. Olha para o irmão, eu gosto de olhar para o irmão. Então, tá bom, deixa para lá. Vamos falar. Outro dia eu falo sobre a comunhão dos irmãos. Mas graças a Deus, pessoal, é bom demais adorar a Deus. Agora, nós estamos num momento de alegria, mas hoje eu tenho a necessidade de trazer para vocês um assunto muito sério. Alguns pontos dessa mensagem aqui que eu vou trazer, alguns irmãos podem achar até um pouco, como é que eu posso dizer? Até um pouco pesados. Mas tem coisa que é necessária ser dita, é necessário se falar. Então eu queria que você tivesse bastante atenção. Se você trouxe a Bíblia, lê com atenção. Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade, eu vou mostrar muita coisa na Bíblia. Então pega um papel, uma caneta, anota. Se você não trouxe, fica tranquilo que os obreiros anotam tudo e passam para você. Depois até eu passo se você pedir, tá bom? Primeiro, vamos lá para Mateus 18. Mateus 16, perdão. Isso aqui eu falei semana passada, porque eu estou explicando para os irmãos sobre a igreja de Jesus, a igreja verdadeira. Jesus tem uma igreja. Amém? Amém, pessoal? E vocês vão lembrar que semana passada eu estava falando aqui, ó, Mateus 16, lá no versículo... Vamos no 16, Mateus 16, rapidinho. Ó. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para um momento. O Senhor Jesus, ele estava... falando com os seus apóstolos, seus discípulos, e ele perguntou para eles no versículo 13, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles começaram a falar, Jeremias, o João Batista, um dos profetas. Aí Jesus pergunta para os discípulos dele, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí nosso irmão Pedro faz essa declaração maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, sobre essa revelação que Pedro teve, a igreja de Jesus ela está construída, edificada. Porque o Senhor Jesus vai responder para Pedro no versículo de número 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu não vou gastar muito tempo falando aqui, porque eu já falei disso aqui semana passada. A religião tem ensinado erroneamente, baseada nesse texto aqui, que a igreja de Jesus está edificada sobre Pedro. Não, porque Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte, Pedro, você teve uma revelação. E sobre essa revelação que você teve, qual revelação Pedro havia tido? Que Jesus Cristo é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja.
Ah, pastor, mas Pedro é a pedra fundamental da igreja. Mostrei para vocês semana passada que ele não é. O próprio Pedro declarou isso. Se nós perguntássemos para o nosso irmão, o apóstolo Pedro, Pedro, quem é a pedra fundamental da igreja? Ele diria, é Cristo. Lá em Atos capítulo 4, a Bíblia, rapidinho, só resumindo, que eu já falei isso aqui semana passada, só para os irmãos lembrarem. Em Atos 4, o nosso irmão Pedro e o nosso irmão João, eles estavam sendo interrogados, porque eles haviam curado um homem lá na porta do templo. Lembra que eles estavam entrando, tinha um homem caído na porta do templo, o homem pediu uma esmola, e Pedro disse para ele, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Quem lembra? Isso está lá em Atos 3. Depois que aquele homem levantou e foi curado, Pedro e João foram levados a interrogatório para depor, para dizer como aquilo tinha acontecido. E perguntaram para Pedro, em nome de quem vocês curaram esse homem? Com que poder? E aí Pedro fala, seja notório a vocês, líderes de Jerusalém, que em nome de Jesus Cristo, que vocês mataram e que Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que esse homem está curado diante de vocês. Aí no versículo 11 ele fala, ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra que vocês rejeitaram, mas que Deus colocou como pedra principal, como pedra de esquina. Em outras palavras, Pedro está dizendo, Jesus é a pedra, ele é a rocha. Lá na epístola que ele escreveu, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala que Jesus é a pedra viva. Diga a glória a Deus. Então Jesus é a pedra, amém? Eu estou citando Pedro porque as pessoas falam que Pedro é a pedra, mas o próprio Pedro fala que Jesus é a pedra, que ele é a rocha. Mas poderia citar vários outros. O nosso irmão Paulo escreve para os Coríntios, 1 Coríntios 3,10, ele fala, como um sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento, outro está construindo sobre ele, mas veja cada um como edifica. Porque ninguém, versículo 11, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode colocar outra pedra fundamental. A casa tem que ser construída sobre a pedra, sobre a rocha, senão ela cai, amém? E ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja, a pedra fundamental da igreja é Jesus. Diga glória a Deus. Mas isso aqui eu já falei, só lembrando aos irmãos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Jesus tem uma igreja. Ele fala no versículo 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Se Jesus tem uma igreja, eu quero fazer parte da igreja dele. Quem quer fazer parte da igreja dele? Só que quando a gente fala de igreja, as pessoas associam igreja à denominação. Aí a pessoa pensa, qual será que é a igreja verdadeira? Será que é a Igreja Internacional da Graça de Deus? Será que é a Igreja Assembleia de Deus? Será que é a Batista? Será que é a Presbiteriana, a Metodista? Irmão, isso tudo, esses nomes que eu citei para você agora, são denominações, amém? São pessoas que se reúnem com um propósito, que foram dirigidas por Deus para começar vamos dizer assim, um trabalho evangelístico, de ensinamento, amém? E que estão dentro daquela visão, é uma direção de Deus. Mas a igreja, ela é algo muito maior do que esses grupos que se reúnem. A igreja ela é o corpo de Cristo, é o povo de Deus na terra. Nós somos um povo só. Jesus não tem 2, 3 igrejas, ele tem um povo, amém? O povo que crê nele como Senhor e Salvador e que irá morar no céu com ele, amém, Jesus? Esse povo somos nós, eu creio. Aqui dentro dessa denominação da Igreja da Graça, aqui tem pessoas que fazem parte desse povo que vai morar no céu. Tem gente do povo de Deus aqui? Deixa eu ver. Tem mesmo? Amém? Pastor, eu acho que eu ainda não sou. Se você ainda não é, receba Jesus como seu Salvador e você será. Você será colocado dentro do corpo de Cristo. Você será batizado. A palavra batismo significa colocar dentro. Batizar é mergulhar. O batismo que nós fazemos nas águas, ele simboliza isso. Tem pessoas que acham que o batismo ele simboliza o sepultamento. Também simboliza. A própria Bíblia fala que nós somos sepultados no batismo. Então tem a questão da morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Mas a palavra batismo ela significa colocar dentro. Por quê? Porque no momento que você recebe a Jesus, você é colocado dentro dele, você é batizado dentro dele. Você passa a ser um membro do corpo de Cristo. Diga a glória a Deus. Então hoje nós somos de Jesus. Somos o povo dele. Amém? Somos a igreja dele.
Agora, amados irmãos, queridas irmãs, é necessário que você tenha atenção. Por quê? Porque existe a igreja verdadeira. E Satanás, ele tenta de todas as formas tirar você da igreja verdadeira, tirar você do povo de Deus. E como ele faz isso, irmão? Tentando enganar você, usando servos dele, usando pessoas que vêm para trazer a mentira. Então eu queria falar com você um pouquinho hoje sobre esses semeadores da mentira, os falsos mestres, os falsos profetas. E você tem que tomar cuidado, irmão. É a única coisa que Jesus diz que a gente tem que tomar cuidado, sabia? Quando você vai, aqui você está com a Bíblia aberta em Mateus. Quando você vai no Mateus 24, vamos rapidinho, Mateus 24. Você vê aqui nesse texto de Mateus 24, o nosso Senhor Jesus falando sobre o fim dos tempos. Os discípulos perguntaram para ele, Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então olha só, o Senhor Jesus, ele é interrogado pelos seus discípulos sobre o fim do mundo. Senhor, quando vai acontecer? Qual vai ser o sinal? Como é que nós vamos saber que está chegando o fim? Agora, preste atenção na resposta do nosso mestre. Ele fala no versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, tenham cautela, tenham cuidado. Para quê? Para que ninguém vos engane. Aí olha o que ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Então, a primeira coisa que Jesus fala, quando perguntam para ele, mestre, quando vai ser o final do mundo? Qual será o sinal da tua vinda? Ele fala, cuidado, cuidado, porque virão muitos em meu nome. Alguns vão dizer até que são eu. Vão dizer que são o próprio Cristo, e enganarão a muitos. Cuidado com isso. Agora olha o que ele vai dizer depois, versículo 6. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos... Olha que coisa interessante. Quando Jesus fala de guerras, ele fala para nós o quê? Não nos assustem. Vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra. Não assusta não, tenha medo não. Você não tem que ter cuidado com guerra, mas com o falso profeta você tem. Quando Jesus fala dos falsos profetas, ele fala, cuidado, acautela, cuidado com aqueles que vêm em meu nome e vêm para enganar vocês. Com esses vocês têm que ter cuidado. Agora, quando vocês ouvirem falar de guerra, aí não se preocupa não. Um falso profeta é pior do que uma guerra. Se estourar uma guerra amanhã aí, pastor, misericórdia, ela não é tão perigosa quanto um falso profeta é. Porque se estourar uma guerra e porventura de alguma forma ela levar a minha vida, ela só vai me levar para os braços do meu Salvador, diga amém. Mas um falso profeta pode tirar você de Cristo, se você cair na conversa dele. Olha como é que é sério. Vamos continuar lendo, mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho? Versículo 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mais um pouquinho. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O Senhor Jesus está falando de todas essas coisas, da perseguição, amém? Das fomes, das pestes, e ele fala disso tudo para dizer, fiquem calmos quando tudo isso estiver acontecendo. Nada disso pode separar vocês do meu amor. É o que o Senhor está dizendo. Diga amém. Agora olha o versículo 11 de novo. E surgirão muitos falsos profetas. E o que, igreja? E enganarão a muitos. Eu não sei se você, como eu, quando você lê esse texto, você percebe que Jesus está preocupado com isso. Quando ele fala da guerra, da peste, da fome, da perseguição,
ele fala nos tranquilizando, amém? Fiquem tranquilos quando vier perseguição. Fiquem tranquilos quando houver guerra. Fiquem tranquilos quando vocês ouvirem falar de fome e de pestes, porque isso vai acontecer, é inevitável, vai acontecer, mas não é o fim. Agora, quando ele fala de falsos profetas, o tom é de alerta, cuidado. Amém? Um falso profeta, ele é pior do que a pior praga. Pior do que o pior terremoto, pior do que a pior fome, a pior peste, a pior guerra. Por quê? Porque todas essas coisas não podem nos separar de Deus. Mas volto a dizer, um falso profeta, com a mensagem mentirosa dele, ele pode. Amém? Nós temos que tomar cuidado. Amados, no tempo que a Bíblia estava sendo escrita, quando os nossos irmãos apóstolos ainda estavam vivos, sendo usados por Deus para escrever o texto sagrado, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles já estavam no mundo. Eles já estavam entrando no meio da igreja. Olha que coisa terrível. A igreja de Cristo estava começando, estava nos seus primeiros passos, e já haviam homens usados pelo maligno para tentar semear a mentira. Os nossos irmãos apóstolos escreveram sobre isso várias vezes. Eu vou mostrar para você uns 2 ou 3 textos aqui rapidinho, só para você ver como que a coisa já estava acontecendo. Vamos rapidinho, lá no final da Bíblia, na primeira carta de João, 1 de João. Não é o Evangelho de João, tá, meus irmãos? É a primeira carta de João. Capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Vocês entenderam que esses homens são perigosos? Quem entendeu, diga amém. O homem, olha para o pastor. O homem, eu vou falar uma coisa pesada. Posso falar? O homem que aponta uma arma para você e fala, vou tirar a sua vida, ele não é tão perigoso quanto aquele que vem parecendo um homem de Deus e fala uma mentira para você. Vocês entenderam a seriedade? Quem entendeu, diga amém. Se um dia alguém apontar uma arma, você vai morrer. Ô, amigo, estou indo para o céu. Mas se um dia alguém chegar, deixa eu mostrar para você, e você vê que aquilo não é a palavra de Deus, na mesma hora você sai fora, porque isso sim é perigoso. Aquilo ali é o veneno que pode matar o seu espírito, matar a sua fé. Então, 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Olha o Senhor, olha o que o nosso irmão João escreve aqui, 2,18, 1 de João. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Um dos sinais de que o último tempo, a última hora está chegando, e nós já estamos vivendo nesse tempo, quando João escreveu, ele disse que já era, imagine agora. Ele fala que o sinal é que antes que venha o anticristo, porque haverá o anticristo. Amém? Um tempo desse atrás eu estava pregando aqui para a igreja e eu estava falando sobre a besta lá do Apocalipse, que é o anticristo. Amém? Pastor, a besta já está entre nós? Se a besta já está entre nós, eu não sei, mas que já tem muito metido, a besta tem. Você vê? Não, eu sei que é engraçado o jeito de falar, mas você vê, olha o que João falando, olha o João falando, filhinhos, ouvistes que é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos o quê? Se têm feito anticristos. Então, a besta ainda não apareceu. Quando ela aparecer, todo mundo vai saber. Quem tem o Espírito Santo vai olhar e falar, olha lá, o diabo encarnado lá. A gente não sabe como vai ser, mas o Espírito Santo vai nos mostrar quando chegar esse momento. Amém? Mas antes que ele venha, muitos já têm vindo no espírito dele. Muitos já têm vindo para preparar o palco para ele, para preparar o cenário para ele. Olha o que João fala, versículo 19. Isso aqui é um alerta para você. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Isso aqui é um sinal para você. Pastor, como é que eu conheço esses anticristos, esses falsos mestres, falsos profetas? Um sinal que João nos dá aqui é que eles estiveram no nosso meio.
Pode ser que talvez até no meio da nossa congregação. Mas no meio da igreja de Jesus você encontra muitos que um dia já estiveram nos altares das igrejas pregando o evangelho, pregando a palavra, como eu estou fazendo agora. Amém? E um dia essa pessoa sai. Mas quando ela sai, ela não sai calada. Ela sai agredindo o corpo de Cristo, falando mal da igreja. Você vai encontrar muitos por aí, você vai encontrar pela rua. Não, porque eu já tive na igreja. Mas aí eu comecei a ver umas coisas. E agora é que eu descobri a verdade. Então significa que quando ele estava aqui no nosso meio, aqui, não era a verdade que ele estava ouvindo. Mas agora que ele não vai em igreja nenhuma, ou agora que ele está juntando um povo para ensinar mentira, agora é que ele é verdadeiro. Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? João disse, eles estavam no nosso meio os anticristos, mas eles saíram porque não eram de nós, não eram do povo de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, principalmente, eu preciso alertar vocês, principalmente porque hoje em dia, os anticristos, eles não precisam ir, esses falsos profetas, eles não precisam mais ir no portão da tua casa para falar com você. Hoje em dia eles disseminam as mentiras deles, os falsos ensinamentos deles, dentro da tua casa, usando o seu celular, usando a sua televisão. Isso aqui, meu irmão, é uma bênção para quem sabe usar, para quem tem discernimento. Amém? A Bíblia fala aqui, ó, olha o versículo de número 20, ó. E vós tendes o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta? 1 de João, eu falei para você abrir aquela hora. É no mesmo texto que a gente estava. Capítulo 2, versículo 20. E vós tendes o quê? A unção do santo e sabeis tudo. Você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele faz você discernir o que é certo do que é errado. Uma vez, lá em... Vou falar a cidade, não tem problema não. Lá em Suzano, tinha uma irmãzinha que ela estava indo na nossa igreja, uma jovem senhora, era muito bonitinha, porque ela tinha assim, vários filhos, assim, não lembro agora se eram 4, se eram 5, eu não lembro, ela era nova, mas ela tinha uma criançada, mas eram umas crianças educadas, irmão, pensa, elas iam, sentavam assim, do lado dela assim, irmão, ficava quietinha a pregação inteira. Puxa, eu falava assim, meu Deus, que coisa bonita, eu acho que se eu botar os meus assim, eles não ficam não. Né? Mas os dela, irmão, aquela escadinha assim, todos eles sentavam. Aquela moça devia ter uma doutrina boa de ensinar os filhos, porque as crianças dela eram uma educação que era coisa linda. E ela era nova convertida. Ela estava indo de começo na igreja. Então fui eu que evangelizei ela, eu batizei ela. E um dia, eu estava fazendo um culto de manhã, não lembro se era uma quarta, uma sexta-feira, terminou o culto, ela veio falar comigo, falou assim, pastor, foi um povo lá na porta da minha casa, bateram palma e perguntaram se eu não aceitava fazer um estudo bíblico. Acho que vocês já sabem do que eu estou falando. E ela, nova convertida, irmão, quando a gente está no começo da fé, a gente tem fome de Deus, a gente tem sede de Deus, é ou não é? Então se alguém chega e fala, ó, eu quero falar de Deus, de Deus eu quero ouvir. Ela abriu a porta e o pessoal entrou. E eles começaram com aquela conversa que você já sabe. E ela disse que ela foi ouvindo, e aquilo dentro do coração dela, ela disse que dava um aperto, assim, uma coisa estranha. Ela ouvindo aquilo. Aí eles falaram assim, olha, agora que você recebeu a gente hoje, a gente vai marcar para voltar aqui. Ela, não precisa voltar não. Não, mas a gente quer vir te ensinar a Bíblia. Ela disse, não, mas eu estou indo numa igreja, o meu pastor ensina bem, vocês não precisam vir mais não, obrigado. Falou desse jeito. Mas ela não sabia quem era. Aí acabou, ela veio falar comigo, pastor, esse povo veio, pastor, e começou com uma conversa, e aqui dentro meu coração estava apertado. Eu falei, sabe por que estava apertado? Porque você tem o Espírito Santo, irmã. E quando a gente tem o Espírito de Deus, ele não deixa a gente ser enganado. A pessoa pode vir bonitinha, né, irmão? Com a Bíblia debaixo do braço, terno, gravata, falando com a voz toda polida, macia. Porque Jesus diz que eles são lobos, mas eles não vêm como lobos. Se eles viessem como lobos, era fácil, né, irmão? Se alguém chegar lá no portão da tua casa, oi, eu sou um mensageiro de Beelzebu, eu vim te trazer a palavra de Satanás. Você ia aceitar? Você ia pegar um vaso de azeite e ia jogar nele, assim, sai, Satanás.
Mas não, irmão. A pessoa vem falando para você, não, eu vim te trazer a palavra de Jeová. Jeová. Então é Deus, né? Então entra aí. Vocês estão entendendo? E você, se você não tiver o Espírito Santo, você é enganado. Esse é o problema. Amém? O que o nosso irmão João está dizendo é o seguinte, vocês têm a unção, então Deus não deixa vocês serem enganados. Eu falei, você tem o Espírito Santo, irmã. Então mesmo você não tendo conhecimento, mas se você tem a palavra de Deus gravada no seu coração, Deus não deixou você cair no engano. Mas o perigo é que hoje eles não vão mais na porta da tua casa. Isso aqui traz o mundo inteiro para dentro da tua casa. Você tem que tomar cuidado. O nosso irmão João fala um pouquinho para frente, ó, você está na primeira, vai na segunda. Depois da primeira é a segunda. Segunda de João, capítulo 1, versículo 7. Segunda de João 1, 7. Ó, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Lá no tempo que o nosso irmão João estava vivo e escrevendo, havia um grupo que tinha entrado no meio das igrejas, olha que coisa séria, e eles diziam que Jesus não veio em carne. Ou seja, eles falavam que Jesus não teve um corpo físico, que Jesus não morreu na cruz, não tinha como morrer, porque Jesus ele era Deus, então ele não tinha como ter um corpo humano. Só que o nosso Senhor, ele nunca deixou de ser Deus, ele é Deus, amém? Mas ele foi totalmente homem, totalmente. Ele dormia, você já leu na Bíblia que ele dormia? Ele comia, a Bíblia diz que ele até o quê? Chorava. Então, é o mistério da encarnação, que sendo ele Deus, o apóstolo Paulo escreveu para Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo semelhante aos homens. Amém? Então olha que coisa tremenda. Jesus é Deus, mas ele era homem, se fez homem. Mas esses falsos diziam que Jesus não teve um corpo. E João denunciou, aqueles que falam que Jesus não vem em carne, eles são enganadores, eles são o anticristo, eles têm o espírito do anticristo. Agora olha o que ele fala, versículo 8, diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Cuidado, por causa desses enganadores, você pode perder o seu galardão, a sua recompensa eterna. Versículo 9, todo aquele que prevarica, olha que coisa séria, e não persevera no que, igreja? Na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu estava 2 semanas atrás pregando para você no domingo e falando das primeiras obras da igreja, lembra? E a Bíblia fala lá em Atos 2,42, que os nossos primeiros irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui João está dizendo, quem não persevera, quem não continua, quem se afastou da doutrina de Cristo é o enganador. Se alguém persevera na doutrina de Cristo, ele tem o Pai e tem o Filho, João está dizendo. E o que eu faço, pastor? Se um desses vier até mim, olha o que João está nos ensinando. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o que, igreja? O saudeis. Preste atenção. Aqui a Bíblia não está falando do tratamento que nós temos que ter com aqueles que ainda não são de Cristo. Ah, pastor, se uma pessoa não é crente, então não é nem para ela ir na minha casa. Não, isso é outra coisa. Aqui não é quem não é crente, aqui é quem esteve no nosso meio e saiu e está espalhando mentiras. Vocês estão entendendo a diferença? Você tem um parente que ainda não se converteu, ele não é de Jesus, leva ele para a tua casa, para você evangelizar ele, para você mostrar Jesus para ele, diga glória a Deus. Mas aquela pessoa que já esteve no meio do povo de Deus, que já foi talvez até um pregador da palavra, e hoje ele fala mal da igreja de Cristo. Ele tenta tirar você da igreja, ele tenta desvirtuar você, porque está cheio, irmão.
não é para você receber na tua casa. João está dizendo que não é nem para você saudar, não é para você nem ser simpático à doutrina daquela pessoa, não é para você ser simpatizante. Não, pastor, fulano saiu, mas eu ainda gosto dele. Não tem que gostar. Pastor, o senhor não está exagerando? Não, vamos ler de novo aqui. Segunda de João, só tem um capítulo, tá? É o capítulo 1 mesmo. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Você não tem que ser simpático àquela saudação da pessoa. A paz do Senhor. Não tem paz do Senhor, irmão. Você não é irmão. Você já esteve no nosso meio. Se arrependa e volta. Senão você não é irmão em Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mais uma vez, eu não estou falando daqueles que não são de Cristo e que precisam se converter. Esses você traz para a igreja, amém? Também não estou falando dos desviados que precisam de ajuda. Pastor, a pessoa se afastou, aí você vai atrás dela para buscar ela. Eu estou falando daquele que se torna um falso mestre. Ele começa a espalhar a doutrina da mentira. Esses, irmão, o que eles fazem? Eles começam... Vou falar do nosso tempo. No tempo de João isso não acontecia. Como é que isso acontece hoje? Hoje em dia, esse cidadão ele faz isso aqui. Ele pega um celular, ele faz lá uma live, ele grava um vídeo, e naquele vídeo ele começa a ensinar doutrinas que não são a doutrina de Cristo, que não são o ensinamento de Cristo. Começam a trazer falsas revelações, a deturpar o texto bíblico, o texto da palavra de Deus. João está dizendo, não receba na sua casa. Pastor, mas essa pessoa, eu não vou levar lá na minha casa. Mas se você assiste o vídeo dela, você está levando para a sua casa. Vocês estão entendendo? No momento, irmão, olha para o pastor, que eu gravo um vídeo, e você abre o vídeo lá na sua casa, você me recebeu na sua casa. Porque você está recebendo a minha doutrina. Se eu ensino a palavra de Deus, você está recebendo a palavra de Deus na sua casa. Amém? Mas e se eu ensino a mentira? Você está recebendo o que na sua casa? A mentira. Então não é. Você olhou lá e ixi, fulano está mandando, não quero nem ver isso aqui. Eu já sei que isso aqui não é de Deus. Porque, irmão, infelizmente, nos nossos dias, isso está demais. Essa coisa de pessoas que usam esses meios e usam outros para despregar, não é para pregar, é para despregar a palavra de Deus. Para fazer você duvidar daquilo que foi ensinado para você até hoje. Porque esse é o problema. Olha o que o Judas escreveu. Vamos um pouquinho para frente. Judas, antes de Apocalipse. Pastor, o Judas Iscariotes tem livro dele na Bíblia? Esse Judas aqui não é o Iscariotes não, tá, irmão? Esse Judas aqui é outro Judas. Inclusive, o nome Judas em si é um nome bonito, irmão. Amém? Não é bonito o que aquele Judas lá fez, infelizmente. Mas o nome não tem problema. Só que por causa de um, ninguém mais quer pôr, né, irmão? Se alguém for ter filho agora, vai colocar Judas no nome do filho? Infelizmente, um manchou todo mundo, né, irmão? Tomara que não tenha nenhum Alex fazendo besteira aí, que depois ninguém quer colocar Alex no nome do filho. Tá bom, mas vamos lá. Judas, capítulo 1, versículo 3. Olha o nosso irmão Judas escrevendo. Esse Judas aqui, ele era irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Diz assim, 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus já nos deu a fé. A fé foi dada uma vez. E não vai haver outra fé. A palavra de Deus é uma só. Amém, irmão? Então, o que o nosso irmão Judas aqui está escrevendo? Ele está dizendo, está falando, irmãos, eu queria, olha a seriedade, eu queria falar com vocês sobre a comum salvação. Eu queria falar com vocês sobre a salvação, são todas as bênçãos que nos foram dadas através da morte de Cristo. Então ele queria falar das bênçãos, queria falar das maravilhas, da vida que nós podemos ter em Cristo, diga a glória a Deus. Só que daí ele fala, mas eu tive por necessidade, eu achei necessário escrever e exortar a vocês que vocês batalhem, lutem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Gente,
Essa coisa de lutar, de batalhar pela fé é muito séria. Muito séria. Tem gente que está brincando com a salvação. Eu estava na casa de um irmão da igreja essa semana e eu estava falando para ele lá de Apocalipse 12. A Bíblia fala assim, e houve, olha como é que está escrito, e houve guerra no céu. O nosso irmão, o apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele falou da guerra que aconteceu antes do diabo ser jogado na terra. E a Bíblia fala que Satanás e os seus anjos, a Bíblia fala ali como o dragão, que o dragão e os seus anjos lutou contra Miguel e os seus anjos, e ele perdeu a batalha e ele foi lançado na terra, por terra. Mas antes dele cair na terra, ele brigou para ficar no céu. Ele se rebelou contra Deus, mas ele não queria sair do céu, então ele lutou para ficar no céu, mas ele perdeu o lugar dele no céu. Tem crente que não está lutando para garantir o lugar dele no céu. Na verdade, tem crente que está lutando pelo lugar que o diabo caiu e veio, está lutando pelas coisas da terra. Cuidado, irmão, para você não trocar o melhor de Deus, que é o céu, pelas coisas desse mundo. Nosso irmão Judas está escrevendo, eu falo para vocês que vocês lutem, batalhem, guerreiem pela fé que uma vez foi dada. Por quê? Versículo 4, Judas 1,4. Porque se introduziram alguns que já estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus. O que o nosso irmão Judas está escrevendo? Ele está dizendo, porque já entraram, se introduziram, entraram alguns no meio de vocês, homens que negam a Deus, que negam a Jesus. Você vê que no tempo da igreja isso já acontecia. Quando a Bíblia estava sendo escrita, isso já estava acontecendo. Isso continua acontecendo hoje. Pessoas que negam a verdade, que negam o evangelho. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Voltando no que eu estava falando para você sobre a questão de vídeo, de internet, irmão, hoje está cheio. Você vai encontrar um monte aí de falsos pregadores, falsos mestres, dizendo que você não tem que se batizar nas águas, que você não tem que congregar numa igreja, que você não tem que ser dizimista, ofertante. Outros que vão dizer que se você quiser beber bebida alcoólica, pode. Que se você quiser abandonar sua mulher e arrumar outra, abandonar seu marido e arrumar outro, pode. Que se um homem quiser casar com outro homem, pode. Está cheio. Amém, irmão? E é um perigo, por quê? Porque se você recebe essa doutrina, mais uma vez, a pessoa não vai mais no portão da sua casa, ela manda uma mensagem no seu celular, manda um vídeo no seu celular. Se você recebe aquilo ali pode introduzir um mal dentro do teu coração. Olha que coisa séria, pessoal. Mateus capítulo 13, rapidinho, Mateus 13. Mateus 13. Me ajuda aqui, Senhor. Mateus 13, rapidinho. Amém? 13. Acharam, amados? Versículo de número 24, ó. E propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e fez o quê? E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o quê? O joio. O joio, irmão, se você nunca viu o joio ele é uma erva daninha, ele não serve para nada. Só que o joio tem algumas espécies de joio que parecem o trigo. Tanto é que existem lugares que o joio é chamado de falso trigo. Olha que coisa terrível. O inimigo veio no meio da noite, quando estava todo mundo dormindo, e semeou o joio no meio do trigo. Mas os servos sabiam a diferença entre o trigo e o joio. Você que é um servo de Deus, você tem que saber a diferença entre a verdade e para você saber reconhecer. Isso não é de Deus. Então vem lá o vídeo, vem lá a mensagem, isso não é de Deus, isso não é palavra de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, eu falei bastante sobre o perigo desses homens. Eu queria mostrar rapidinho 3 coisas para você, para alertar você. Pastor, como eu faço para saber
se o que esses homens estão falando é verdade ou não. Como eu faço para reconhecer o falso mestre, o falso profeta? Três coisas. Se der tempo eu falo as três, se não der fica para outro culto. Primeira coisa, irmão, esses falsos mestres, eles costumam ter, alguns deles, não todos, mas alguns deles, têm outra fonte de doutrina de autoridade além da Bíblia. Preste atenção. Nós somos o povo da Bíblia. É a famosa doutrina dos reformadores. Sola Escritura, somente a esse. Eu nunca vou ensinar para você aqui nesse altar uma coisa que eu não possa mostrar na Bíblia, na palavra. Não posso. Amém? Mas estes dos quais nós estamos falando, muitos deles, além da Bíblia, eles têm outro livro, outro profeta. Não, porque nós temos um profeta sagrado e ele escreveu esse livro aqui. Preste atenção. Eu posso indicar para você muitos livros, mas livros para te ajudar a entender a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. O nosso missionário escreveu vários. E são livros abençoados. Para quê? Para nos ensinar sobre a doutrina de fé da Bíblia. Diga glória a Deus. Mas você nunca vai me ver pegar aqui o livro do missionário, Como Tomar Posse da Bênção, e falar, irmão, isso aqui é igual à Bíblia. O missionário não fala isso. Aquilo ali é um livro de ensinamento, para ensinar você sobre a fé. Diga glória a Deus. Mas livro sagrado, palavra de Deus, é isso aqui. Ó. Quem entendeu, diga amém. Estes que eu estou falando, eles costumam ter outra fonte. Aí você vai pegar lá, não, porque ó, nós temos aqui o nosso profeta que escreveu aqui, ó, isso aqui ó, é outro evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro evangelho, só tem um. Amém? Não, porque a nossa profetisa aqui, ó, os livros dela têm o mesmo, trazem luz. Não tem. Luz é aqui, é a palavra de Deus. Diga amém. Vamos rapidinho para Apocalipse. Eu vou mostrar algumas passagens aqui para você. Irmão, eu vou correr bastante agora. Se você não tem muita prática com a Bíblia, escreve aí, depois você lê em casa. Senão você vai, eu vou estar falando, eu vou estar lendo Mateus, você ainda vai estar procurando o Apocalipse aqui. Irmãos, Apocalipse 22, 18. Olha só, 22, 18, rapidinho. Está escrito assim, ó. Porque eu testifico, João escrevendo, aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste. Então acabou. Nós temos que ficar dentro desse livro. Quem entendeu, diga amém. Não podemos acrescentar e nem tirar. Temos que ficar aqui. Pastor, mas é que lá o profeta lá da igreja, lá não sei do que, ele teve uma revelação. Ele viu Jesus, pastor. Ele viu o anjo não sei o que. Olha o que Paulo escreve. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vou correr um pouquinho na Bíblia. Amém? Gálatas 1, 8. Olha o nosso irmão Paulo escrevendo. Ele diz assim. 1, 8. Ele fala. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o quê? Outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? É maldito. Se um dia aparecer um apóstolo, profeta, pastor, bispo, seja o que for, e ele fala, olha, eu vim te trazer uma nova revelação, mas não é nova revelação que ele leu a Bíblia e entendeu a Bíblia. Ele quer acrescentar alguma coisa na Bíblia. Você já sabe, é anátema, é maldito. Pastor, mas e se aparecer um anjo? Se um dia, irmão, você estiver lá na tua casa dormindo, de madrugada entrar uma luz no teu quarto, e aparecer um anjinho de asa, cabelos louros, olhos azuis, uma auréola na cabeça, e ele olhar para você e falar, Alex, eu vim te trazer outro evangelho, algo que não está na Bíblia. Eu vou olhar para ele e vou falar, Satanás, eu te amarro em nome. E se você tiver juízo, faz a mesma coisa. Pastor, mas quem apareceu foi Jesus.
Eu não sei em qual cidade foi que uma pessoa contou para o missionário que aparecia alguém para ela e falava que era Jesus. E um dia, esse Jesus que aparecia para ela, chegou, era uma senhora jovem, tinha criança pequena, e disse assim: olha, eu vim levar você, hoje você vai morrer. E ela, jovem, as crianças pequenas: Senhor, eu vou morrer? Sim, você vai morrer hoje. Eu vim te levar, minha serva. Aí ela lembrou que a palavra de Deus diz que a nossa vida é de 70, 80 anos. Lá no Salmo 90, versículo 10. Ela falou: peraí, mas a palavra diz uma coisa. Não, eu te repreendo em nome de Jesus. Sumiu, desapareceu. Espírito enganador, demônio. Paulo escreveu, 2 aos Coríntios 11, 13. 2 aos Coríntios 11, 13. Diz assim, 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, são ladrões, roubam, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Parecem apóstolos de Cristo. Olha o 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em o quê? Ficou claro para vocês? Cuidado com os falsos anjos, falsos apóstolos. Fica dentro da palavra. Palavra de salvação que está na Bíblia. 2 de Pedro, rapidinho. 2 de Pedro 3. Estou lendo bastante aqui, irmãos. Eu estou abrindo. Esses textos aqui eu sei citar eles, mas eu vou ler para ajudar você. 2 de Pedro 3, 1. Pedro escreve: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis. O que nós temos que lembrar? Das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Onde está a palavra dos profetas? No Antigo. E do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos Novo Testamento. Fica no Velho e no Novo Testamento que você não erra. Quem entendeu até aqui, diga amém. Posso falar rapidinho mais duas coisas para vocês ou vocês já estão querendo tomar café? Então vamos mais um pouquinho aqui, rapidinho. Mateus 15. Rapidinho. Mateus 15. Então, primeiro lugar, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles vão trazer outro livro. Eles vão dizer que eles têm um outro profeta. Existem profetas hoje, tá, irmão? Homens que são usados para falar a palavra de Deus, diga amém. Mas não profeta para trazer um outro livro para você, dizer que vale igual a Bíblia. Não, isso não existe. Amém? Outra coisa aqui, Mateus 15, 6. Olha Jesus falando. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Outra coisa, olha para mim. Os falsos mestres, eles vão dizer que a tradição tem o mesmo valor da palavra de Deus. A Bíblia fala que não é para fazer imagem, não é para ter imagem. Mas a tradição da igreja diz que lá no século II, os irmãos tinham imagem. Posso falar? Se eles fizeram errado, porque deixaram o mandamento. Quem está entendendo, diga amém. Lá, olha para mim, lá no tempo que a Bíblia, a gente acabou de ler aqui, João estava vivo e ele disse, já tem anticristo no nosso meio. Ele falou ou não falou? O Judas lá escreveu, entraram alguns no meio da igreja que estão deturpando. Ele escreveu ou não escreveu? Então, irmão, se lá no século I, quando a igreja ainda estava começando, os apóstolos estavam no nosso meio, se já tinha gente ensinando mentira, é claro que lá no século II, no século III, no século IV da igreja, é claro que teve gente que começou a falar todo tipo de coisa. Aí começaram a falar que existe purgatório, que você pode orar pela alma de quem morreu para tirar do purgatório para o céu, e vamos colocar imagem no culto, e vamos dizer que Maria é mãe de Deus, e claro que tem essas coisas. Por quê? Porque já estavam entrando falsos ensinamentos na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Não, pastor, mas é a tradição. Mas o que Jesus fala, Mateus 15, 6? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nenhuma tradição está acima do mandamento de Deus, da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Nós ficamos com a palavra, ficamos com o mandamento, ficamos com o que está escrito. O que alguém ensinou lá no século não sei o quê, para nós não tem valor. Nós ficamos com as primeiras obras. Amém? Então, primeiro,
Os falsos mestres têm outra fonte de doutrina. Segundo, eles vão dizer que é atrás de... Terceiro, eles vão deturpar o texto bíblico e às vezes vão até tirar. Rapidinho. Deixa eu colocar aqui, a 2 de Pedro 1,20, rapidinho, lá no finzinho da Bíblia. Estou acabando, viu, irmão? Eu estou correndo aqui. Fica tranquilo que logo vocês vão ter um pastor aqui que vai acabar o culto cedinho. Vocês já estão querendo outro aí, né, irmão? Não. 2 de Pedro 1,20, fica tranquilo. Diz assim, 1,20. Sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então o que Pedro está dizendo? Que a profecia ela não é de particular interpretação. Existe uma coisa que é pregar a Bíblia e outra coisa que é ensinar a Bíblia. Pregar a palavra de Deus, eu posso... Um texto bíblico, ele nos dá, sabe assim, revelações e revelações e revelações. E eu posso pegar um versículo da Bíblia e eu posso pregar muitas mensagens dele. Mensagens sobre fé, cura, perdão. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Mas quando eu vou ensinar a Bíblia, eu vou ensinar o que o texto quer dizer, aí não é a minha interpretação, aí é o texto, é o que ele está falando. Amém? Ah, mas é que, segundo a minha interpretação, eu acho que se o homem quiser largar a mulher dele e arrumar outra, pode. Não, eu não posso interpretar desse jeito, porque a Bíblia não fala isso. Quem está entendendo, diga amém. Não, mas é porque, segundo a minha interpretação, eu acho que o homem não precisa entregar dízimo e oferta, mas eu não tenho o direito de fazer isso, porque a Bíblia ensina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Toda vez que vem alguém e começa a pegar o texto da Bíblia e falar que ele está dizendo aquilo que ele não diz, é um falso profeta. Amém, irmão? E aí tem, pessoal, aí você vai encontrar, me perdoa o que eu vou falar, você vai encontrar gente louca, gente doida. Uma vez eu ouvi falar que um cidadão, ele leu lá na Bíblia, sabe, Davi, o rei Davi, ele tinha um amigo chamado Jonatas, que era filho do rei Saul. E quando Jonatas morreu, Davi chorou e Davi escreveu, Jonatas, o meu amor por você era maior do que o amor das mulheres. Ele estava dizendo o quê? Eu amava você com o amor de Deus, maior do que o amor humano. Amém? Não é que teve um doido que diz, então o Davi era namorado do Jonatas. Vocês acreditam? Olha para o irmão e fala assim, você acredita? Lembrei do seu Zé, meu pai, agora. Você acredita? Você acredita, irmão? Que tem gente que fala uma... Qual que é o nome que a gente dá para isso, Júnior? Que fala uma asneira, irmão. Se eu falar asneira aqui, é pecado? Depois o Júnior corta lá na gravação. Você acredita que tem gente que fala uma asneira dessa? Mas o que é isso, irmão? Isso aqui é a mesma coisa que o diabo fez com Jesus no deserto. Quando Jesus estava sendo tentado, lá em Mateus 4:5, porque Mateus 4:3 o diabo pegou e falou assim, se você é o filho de Deus, manda que as pedras se tornem em pães. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Aí o diabo falou, opa, você responde com Bíblia? Bíblia eu também conheço. Aí ele leva Jesus no alto do templo e diz, pula daqui, porque está escrito. Está escrito lá no Salmo 91 que ele vai mandar os anjos pegarem você. Olha como é que o diabo é sujo. Ele pega um versículo da Bíblia e ele diz para você fazer aquilo que Deus não está mandando você fazer. Alguma parte da Bíblia está escrito que você pode sair por aí pulando, que Deus vai segurar você? Não, agora eu vou pular, I believe. Quem falou, posso, irmão? Mas aí vem o falso profeta, não, porque o texto diz que Davi amava Jonatas, misericórdia, com um amor maior que o das mulheres. Então, se o homem quiser amar outro homem, mas não tem nada a ver, irmão. Se você pegar a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, ela condena o pecado da sodomia. O homem, a Bíblia fala que o homem não pode ser afeminado. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. E vários outros textos. Amém? Mas é o falso profeta deturpando o texto.
Quando você vê alguém pegando o texto bíblico e falando o que ele não diz, irmão, você já sabe, isso aí é mentiroso. Está tentando mudar o significado da palavra pura, santa de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Vocês já entenderam? Quem entendeu, diga amém. A última coisa que eu ia falar hoje, mas eu já passei do horário, os irmãos já estão, o estômago já está assim, pão, né? Porque nós estamos no jejum. É que esses falsos, eles, olha para o pastor, eles tiram textos da própria Bíblia. E tem alguns que tiram. Tem um versículo na Bíblia, lá em Mateus 17, onde Jesus diz assim: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. O pessoal das testemunhas de Jeová, agora eu vou falar. Eles não acreditam em jejum e oração nem em expulsar demônio. Então eles pegaram esse versículo e arrancaram. Se você pegar a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, não está lá. Por quê? Porque eles se acharam no direito de arrancar um versículo da Bíblia. E às vezes eles mudam. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo que era Deus é Jesus. Só que como eles não acreditam que Jesus é Deus, eles mudaram. No princípio, lá na Bíblia deles está escrito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, com letra minúscula. Como se Jesus fosse outro Deus e um Deus menor. Mas existe outro Deus, pessoal? Só existe um Deus. Então eles estão dizendo que Jesus é o quê? Vocês estão entendendo? O que a pessoa tem coragem de fazer? Pegar a própria Bíblia e mexer no texto sagrado. Sangue de Jesus tem poder. Deus tem misericórdia. Eu estou ensinando para você o quê? Jesus falou que essas pessoas são mais perigosas do que guerra. A guerra você não tem que ter medo. O falso profeta você tem que ter cuidado. Jesus tem uma igreja. Essa igreja está edificada na rocha, na palavra. Vamos ficar na palavra, que aqui na palavra nós não vamos errar e nós vamos para o céu. Entenderam a mensagem de Deus? Amém? Se de alguma forma eu ofendi alguém, não era a minha intenção. Eu estou aqui depois do culto para conversar, esclarecer o que for necessário. Amém? Agora eu quero orar por aqueles que querem ficar firmes com Jesus e aqueles que se arrependeram ouvindo a mensagem. Se você diz, pastor, sou eu, fique de pé, coloque a mão no coração. Você que hoje quer se arrepender dos seus pecados, e você que já está bem, mas você quer ficar mais firme, se levante agora, coloque a mão no coração. A nossa oração vai ser rápida, mas ela vai ser importante e poderosa. E eu creio que nessa oração o Senhor vai curar os enfermos também. Os oprimidos serão libertos. Coloque a mão no coração e diga assim: meu Deus, diga obrigado pela tua palavra. Diga, ela é a verdade. Diga, tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Diga, e eu não quero nunca, jamais andar fora da luz, andar fora da verdade. Diga, eu quero andar na verdade de Deus, na palavra de Deus. Diga assim: Senhor, tira de mim, do meu coração, diga assim, qualquer mentira que um dia tenha sido semeada no meu coração. Diga, afasta de mim, Senhor. Diga, eu sou da verdade e quero andar, permanecer na tua verdade, na tua palavra. Com as mãos no coração, irmão. Você orou com as minhas palavras, agora ore com as suas. E diga para Deus de todo o coração, na sua oração, diga: Senhor, não me deixa nunca me afastar da verdade. Não me deixa nunca me afastar daquilo que é o Evangelho de Cristo. Não me deixa ser enganado. Peça para Ele, me dá o teu Espírito, a unção do teu Espírito, para que eu permaneça sempre na verdade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz
amor, e o teu amor é como a doce água que vem a mim em meio a um deserto. E o teu amor, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, que vem a mim em meio ao deserto, em meio a um deserto, como orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, Jesus, tu és só o Senhor, só tu és Senhor, tu és o meu Senhor, tu és Senhor. Diga bem forte, igreja, tu és o único Senhor, o único Deus, não há outro além de ti, não há outro Deus, a tua palavra é a verdade. Declare isso agora, só existe um Deus e o único Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha vida. Oh, aleluia, ribalaba, chora, balaba, clama, dalabalaba, aleluia, 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 aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Vai dando glória a Deus. Eu sou teu Senhor, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Oh, alaba, chora, balaba, canta, laba, 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 chora, balaba, laba, clama, dalabalaba. Oh, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer, quero fazer tua palavra em mim. Oh, glória a Deus, para que o mundo que tu és Senhor. Irmãos, as mãos que estão erguidas agora, coloque elas sobre o alto da sua cabeça, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela vai valer, ela vai funcionar agora, e o doente tem onde se curar. Seja curado, doente, seja sarado o enfermo, aqui na igreja e em casa agora assistindo essa reunião. Aonde há alguém com uma dor violenta na cabeça, com um problema forte na coluna, nas pernas, nos braços, nas articulações, seja sarado agora. Saia do teu corpo essa enfermidade no coração, esse problema no estômago, nos intestinos. Saia o problema nas vistas, o problema auditivo. Seja curado agora do problema no sangue. Seja sarado em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai saindo toda alergia, toda inflamação, toda infecção, o vírus, a bactéria morre, desaparece, o nódulo, o mioma, o tumor, o câncer sai em nome de Jesus. Tire as mãos da cabeça e diga: todo mal, joga lá para a rua, lá para fora, e diga: sai. Diga: todo mal, diga: sai em nome de Jesus. Seja curado agora, para a glória de Deus. Seja curado para a glória de Deus. Pode levantar as mãos e agradecer a Deus. O mundo vai saber que Jesus é o Senhor através da sua vida, meu irmão, através do seu testemunho. Deus é contigo.
Se você crê que Deus é com você, pode começar a agradecer, a louvar. Diga obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E para terminar, vamos declarar isso. Como o orvalho, cantem. Como o orvalho que desce, seca, e dela faz surgir verdes pastos, verdes pastos. Quero fazer valer, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, faça de Jesus o único Senhor e Salvador da sua vida e você será feliz, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus.